Olá! Olhe agora para o gráfico diário do Ibovespa na sua tela. Esse movimento de sobe e desce das ações matematicamente se parece com a forma como a luz se propaga. A aula de hoje trata justamente disso, porque os físicos estão migrando para Wall Street e o que está por trás desse movimento. Em suma, as leis da natureza e os movimentos do mercado compartilham a mesma estrutura básica. Vamos aprender 3 coisas. Primeiro, o passeio aleatório, que é a aleatoriedade dos preços. Segundo, a integração de caminho, que soma todas as trajetórias da luz em encontro com a hipótese do mercado eficiente. Terceiro, o Red Delta de Black-Scholes e o paradoxo do mercado, onde o padrão desaparece exatamente no momento em que você tenta achá-lo. Vale ressaltar que a aula de hoje serve para dar uma visão do mercado através da probabilidade, e não para propagar que alguma fórmula traz lucro garantido. Tendo isso em mente, vamos começar. Esta tela mostra o gráfico diário da Petróleo 4. Sobe sem parar e depois despenca de repente. O matemático que conseguiu capturar essa movimentação aparentemente aleatória pela primeira vez foi um pesquisador em 1900. O matemático francês Louis Bachelier assume na sua tese de doutorado que o preço das ações segue um passeio aleatório, ou seja, uma caminhada aleatória cuja direção seguinte não dá para prever. O objetivo era achar o preço justo de uma opção. Surpreendentemente, apenas 5 anos depois, Einstein chega praticamente à mesma matemática ao explicar o movimento browniano, onde partículas de pólen flutuam aleatoriamente na água. Einstein explica esse movimento como colisões aleatórias de moléculas, e a sua equação de difusão tem a mesma estrutura da equação de condução de calor de Bachelier. Outro objetivo, outro objeto de estudo, mas a mesma matemática. O fato de o mercado e a natureza se parecerem tanto é o ponto de partida da nossa aula de hoje. Mudamos agora para o gráfico semanal do Ibovespa. Tem menos ruído que o diário, mas ainda assim não revela com exatidão para onde vai a próxima semana. É aqui que entra a hipótese do mercado eficiente. A premissa é que todas as informações já estão refletidas nos preços, tornando impossível prever a direção futura das variações de preço. Um experimento chamado tabuleiro de Galton ilustra bem esse paradoxo. Se você soltar uma bolinha numa placa cheia de pinos, é impossível saber se cada bolinha vai cair para a esquerda ou para a direita. É 50% de chance para cada lado. No entanto, se você soltar milhares de bolinhas, o formato que se forma nos compartimentos de baixo invariavelmente vira a curva suave de uma distribuição normal. O individual é imprevisível, mas o coletivo tem padrão, os dois coexistem. Portanto, não saber a direção do próximo candle não significa que o mercado não tem estrutura nenhuma. Assim como o contorno desenhado pelo gráfico semanal do Ibovespa ao longo do tempo, a forma da distribuição existe claramente. Olhamos agora para o gráfico diário da Vale 3. É fácil pensar que existe um único caminho definido para onde vai o preço após este candle, mas a física traz uma imagem bem mais estranha. Trata-se da integração de caminho de Feynman. Em vez de a luz seguir apenas um trajeto ao ir do ponto A ao ponto B, ela explora simultaneamente todos os caminhos possíveis. No experimento da dupla fenda, se aumentarmos o número de fendas gradualmente, no limite em que o número de fendas é infinito, o espaço vazio inteiro acaba se tornando matematicamente equivalente à soma de todas as trajetórias. Cada caminho carrega uma fase, um pequeno cronômetro por assim dizer, e o resultado final é determinado somando os ponteiros de todos esses cronômetros. Fazendo uma analogia, o preço de uma ação também pode ser visto como um campo de probabilidade preenchido simultaneamente por inúmeros caminhos até o momento seguinte. Obviamente, isso é apenas uma metáfora para facilitar a compreensão, e não quer dizer que a mecânica quântica se aplica literalmente ao mercado. Voltamos ao gráfico diário do Ibovespa. Na visão de Feynman, a verdadeira mágica acontece depois de somarmos todos os caminhos.
Ao somar as fases de inúmeros caminhos, as trajetórias com fases diferentes geram interferência destrutiva e quase todas se anulam. Apenas os caminhos próximos à menor ação acabam sobrevivendo. A trajetória única em que acreditamos, achando que a luz viaja em linha reta, na verdade é o resultado da união apenas desses caminhos que sobreviveram. A mesma coisa acontece no mercado. Um padrão estatístico que alguém descobre vira alvo de arbitragem, e a própria operação entra no preço, fazendo o padrão sumir aos poucos. Aquela faixa que agora parece um padrão repetido na sua frente muitas vezes deixa de se repetir dali a alguns meses. Por isso, você sempre tem que desconfiar de excesso de confiança em padrões. Dá uma olhada no gráfico semanal da APL. Ele sobe no longo prazo, mas vem com umas correções fundas no meio. Lidando com risco em cima desse movimento, uma das formas nasce lá no modelo de precificação de opções de Black-Scholes-Merton de 1973. A ideia principal é o delta hedge. É o jeito de juntar opção e ativo objeto na medida certa para montar uma carteira livre de risco onde, não importa para qual lado o preço ande, um risco anula o outro. Fazendo uma analogia, dá para ver como uma tentativa de manter a trajetória da carteira do jeito mais plano e estável possível, ou seja, perto do caminho de menor esforço, não importa para onde o preço vá. Depois dessa fórmula, o mercado de derivativos cresce pra caramba e vira um dos pilares das finanças de hoje. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Hedge não é acabar com o risco. É só passar o risco para outra pessoa e espalhar pelo mercado todo. Se perder esse equilíbrio, o próprio hedge vira um risco novo. Para terminar, a gente abre o gráfico mensal do SPY. Olhando no longo prazo, parece que o mercado tem um padrão firme. Por isso, trago um dos casos históricos mais famosos. O fundo Medallion, da Renaissance Technologies do Jim Simons, é conhecido por ter batido de lavada a média do mercado por uns 30 anos desde 1988. Os números exatos mudam dependendo de onde você olha e não tem garantia de repetição, então a gente só pega esse fato emprestado. Isso nunca quer dizer que você vai ganhar dinheiro fácil. Quando você acha um padrão estatístico no mercado, usa ele para operar e essa operação vai parar no preço, o padrão desaparece. É o paradoxo em que achar o padrão apaga o padrão. Por isso o mercado volta a convergir para a eficiência, o que parece a repetição da interferência destrutiva do Feynman. Deixar de confiar cegamente em fórmula e ver o mercado como distribuição de probabilidade para lidar com risco é a arma de verdade. A aula de hoje fica por aqui.